Juízes 11. Jefté. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: "Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher." Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: "Venham com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas." Jefté respondeu: "Eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas." Responderam eles. Jefté disse: "Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês, está certo?" Eles responderam: "Sim, nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha." Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: "O que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram meu país?" O rei dos amonitas respondeu: "Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra." Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte resposta: "O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então, os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém, ele também não deixou. Por isso, os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estavam na fronteira de Moabe. Aí, os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim, os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul, até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que queremos. O Deus de vocês lhe deu, mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Hesbom e Aroé. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté
E ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas e o Senhor lhe deu vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroé até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. A filha de Jefté. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você quem vai me fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: Só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai. E ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Juízes 12. Jefté e a tribo de Efraim. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: Por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: Eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: Vocês gileaditas que moram nas terras de Efraim e de Manassés são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podiam ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Ibsã, Elon e Abdon. Depois de Jefté, Ibsã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Ibsã governou Israel 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibsã, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abdon governou o povo de Israel. Ele era filho de Ileel, da cidade de Piratom. Abdon tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas.
Jó 40. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? A primeira resposta de Jó a Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Segunda e última resposta de Deus a Jó. Será que a sua força pode ser comparada à minha? Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que eu sou o culpado e que você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada à minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza, enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, façam explodir a sua raiva contra eles e humilhe. Sim, olhe para eles e humilhe. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Quem é capaz de agarrar o monstro de Behemoth? Olhe para o monstro de Behemoth que eu criei, como também criei você. Ele come como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. Seu rabo levantado é duro como um galho de um cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo, entre as tábuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do Rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou prender o seu focinho numa armadilha? Atos capítulo 19, versículo 21. A desordem em Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: Depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então chamou esses outros da mesma profissão e disse: Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e também ser destruída. A grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande deusa Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que ele não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estavam ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu,
ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante horas. Viva a grande deusa Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo e disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião. E também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão. E nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. E para finalizar o nosso devocional, oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por todos os teus feitos. Te peço que a cada palavra ouvida hoje permaneça viva em nossos corações, nos lembrando de que o teu amor é infinito, imutável e nos acompanha em todos os momentos. Abençoa, Senhor, nosso dia, que seja um dia de paz, de conquistas e de vitórias segundo a tua vontade. Que sintamos a tua mão nos guiando e o teu Espírito Santo nos fortalecendo em cada decisão. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. E é assim que nós oramos e te agradecemos. Amém.